A água benta que você conhece não tem nada a ver com o que Jesus realmente ensinou. Pensa comigo. Você entra numa igreja, molha 2 dedos numa pia de mármore, faz o sinal da cruz e vai embora. 30 segundos. Esse é o contato que a maioria das pessoas tem com a água benta a vida toda. Mas e se eu te dissesse que esse gesto foi projetado exatamente para que você nunca descubra o que a água pode realmente fazer? Nos próximos minutos, vou te mostrar o que textos do século II descrevem como o uso real da água na tradição de Jesus. Não o ritual que a igreja te ensinou. O outro, o que foi retirado antes de você nascer. E no final desse vídeo, você vai ter 3 práticas concretas que pode começar hoje mesmo. Mas antes preciso te contar como essa substituição aconteceu e quem se beneficiou com ela. Porque tem algo que ninguém te contou sobre a pia da entrada da igreja. Vamos começar pelo começo. O que você foi ensinado sobre a água benta? Provavelmente alguma versão assim. Padre benze a água, ela vira sagrada. Você usa para se proteger do mal. Simples. E essa versão é tão antiga, tão repetida, tão consolidada dentro da religião institucional, que questioná-la parece quase uma blasfêmia. Mas veja só que estranho. O Novo Testamento inteiro, todos os 27 livros, não contém uma única instrução de Jesus sobre benzer água em piazinhas de entrada. Nenhuma. Jesus falou de água dezenas de vezes. Água viva. Água que mata a sede para sempre. Água como portal de transformação. Mas a pia? O gesto rápido na entrada? Isso não está em nenhum evangelho canônico. Então, de onde veio esse ritual? O Concílio de Cartago, em 397 d.C., foi onde a Igreja finalizou o cânon bíblico, ou seja, decidiu quais textos entrariam e quais seriam queimados ou esquecidos. Nessa mesma época, práticas que envolviam uso interior e intencional da água foram sistematicamente removidas dos textos oficiais, não por acidente, porque conflitavam com a estrutura de poder que estava sendo montada. Historiadores como Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, documentaram esse processo em detalhe. No livro Os Evangelhos Gnósticos, ela mostra que comunidades cristãs primitivas usavam água de formas radicalmente diferentes das que foram canonizadas, não como símbolo externo, como tecnologia interna. E os textos que sobreviveram fora do cânon, escondidos por séculos no deserto do Egito, dizem uma coisa bem diferente da pia de mármore. Então, o que é verdade? O que Jesus realmente ensinou sobre a água? Deixa eu te apresentar um conceito que existe nesses textos suprimidos, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Vou chamar de uso primário da água. A ideia é simples. Nos textos gnósticos, especialmente na Pistis Sophia e no Evangelho de Filipe, a água não é um objeto que recebe bênção de fora. A água é um veículo que responde à consciência de quem a usa. A diferença é total. No ritual institucional, o padre benze a água e ela fica sagrada. No uso primário, é você que ativa a água através da sua intenção, da sua voz, da sua presença energética. Parece abstrato? Então pensa assim. Você já segurou um copo d'água com raiva no coração, bebeu e sentiu que ela não matou a sede? E já bebeu água com gratidão, com calma, e sentiu que ela entrou de forma diferente no corpo? Seu corpo percebe a diferença. E não é misticismo, é fisiologia. O estado emocional altera a absorção celular de água. Isso é documentado. Agora multiplica isso por uma prática deliberada, com intenção clara, com palavras específicas, no momento certo do dia. O que os textos gnósticos descrevem não é magia, é um protocolo. E quem já sabia disso? As comunidades essênias, que Jesus frequentou na sua formação, usavam banhos rituais de água não como limpeza física, mas como recalibração do estado vibracional do praticante.
O rolo do templo, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, descreve rituais de água que envolvem oração, silêncio e intenção antes do contato. Nenhum padre externo. A pessoa e a água. Só isso. E a ciência mais recente está chegando no mesmo lugar, como você vai ver. A primeira prova vem de um lugar inesperado. Os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito. Entre os 52 textos encontrados, o Evangelho de Filipe traz uma afirmação que os tradutores frequentemente ignoram ou minimizam. O texto diz, em paráfrase, que há 3 lugares onde os demônios não conseguem agir. E um deles é a água viva, usada com conhecimento. Não água benta, água viva. O termo grego original, idorzon, aparece em João 4, 10, quando Jesus fala com a samaritana. Água viva não é água corrente no sentido físico, é água ativada pela consciência do praticante. Isso não é minha interpretação. É o que o professor Neil Douglas Klotz, linguista especializado em aramaico, o idioma de Jesus, defende em suas pesquisas. Segundo ele, quando Jesus usava a palavra água em aramaico, o contexto frequentemente implicava um estado de fluxo interno, não um elemento externo. A língua aramaica não separa interior e exterior da forma que o grego faz. E foi o grego que virou base do Novo Testamento. Mas isso não é tudo. A segunda prova vem de onde você menos esperaria: dos laboratórios. O Instituto HeartMath, da Califórnia, conduziu estudos onde voluntários seguravam amostras de água enquanto geravam intencionalmente estados emocionais diferentes. As amostras foram analisadas em laboratório. O resultado, publicado em 1996 no Journal of Advances in Medicine, mostrou que a coerência cardíaca do indivíduo, ou seja, o estado de harmonia entre coração, mente e emoção, produzia alterações mensuráveis na estrutura da água. Não era efeito placebo, era mudança física na composição molecular. O pesquisador Glenn Ryan, que conduziu esses experimentos, não era esotérico. Era bioquímico. E os dados confirmavam algo que textos de 1800 anos atrás já descreviam de outra forma. A água responde ao estado interno de quem a maneja. E tem mais. A terceira prova vem de um relato que a Igreja Católica nunca soube muito bem o que fazer. No século III, Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos da história cristã, escreveu sobre práticas de comunidades que usavam água com oração específica para o que ele chamava de desorientação dos espíritos perturbadores. Esse texto, preservado em fragmentos na Biblioteca do Vaticano, descreve um processo de 3 etapas com a água que não tem nada a ver com aspersão. Tem a ver com saturação intencional. Orígenes não era marginal. Era central na teologia cristã até o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., quando suas obras foram declaradas heréticas. Curiosamente, foi exatamente nesse concílio que práticas de uso individual e direto de elementos sagrados foram restringidas ao clero. Só que ninguém fala sobre o que o relatório Gateway confirma. Em 1983, a CUA produziu um relatório confidencial sobre estados alterados de consciência e sua relação com campos energéticos do corpo humano. O documento, desclassificado em 2003, descreve o que chama de campo holomovement e explica como estados de coerência interna afetam a energia ao redor do praticante. Sem saber, ou talvez sabendo muito bem, os pesquisadores de inteligência chegaram à mesma conclusão que os gnósticos do século II. O estado interno do praticante determina o efeito externo de qualquer prática ritual. A água benta da pia não tem estado interno. Tem só água. Conectando tudo isso, história,
ciência, textos suprimidos e inteligência governamental apontam para o mesmo lugar. A eficácia espiritual da água depende de quem a usa e como, não de quem a benzeu antes. Aí vem a pergunta que você precisa fazer. Quem ganhou quando esse conhecimento desapareceu? A resposta é direta. Quando o uso da água passou a depender exclusivamente do clero, criou-se uma dependência estrutural. Você não consegue ter acesso ao sagrado sozinho. Você precisa de um intermediário. E esse intermediário controla o acesso, o ritual e, consequentemente, o que você pode ou não pode experienciar. A Igreja Católica, que gerencia esse sistema há cerca de 1700 anos, desde que tornou-se religião oficial do Império Romano em 380 d.C., construiu uma das maiores estruturas de poder econômico da história. O patrimônio estimado do Vaticano varia entre 10 e 15 bilhões de dólares, só em ativos imobiliários, sem contar obras de arte e investimentos financeiros. Não estou dizendo que há maldade individual em cada padre. Estou dizendo que o sistema foi construído para funcionar assim: sacerdote necessário, fiel dependente. Os mecanismos de controle são 3. Primeiro, a ritualização exclusiva. Práticas que qualquer pessoa poderia fazer foram tornadas privativas do clero. Segundo, a patologização da experiência direta. Quem relatava contato espiritual sem intermediário era classificado como herético, possesso ou louco. Terceiro, a substituição simbólica. O ritual externo foi colocado no lugar da prática interna, e como o ritual externo não produz muito resultado, o fiel aprende a não esperar resultado. Ele aprende que espiritualidade é sobre fé, não sobre experiência real. O que você perde com isso? Perde a capacidade de reconhecer e trabalhar com o que os textos gnósticos chamam de arcontes, que são padrões de distorção que operam através das emoções não trabalhadas, do medo crônico, da ansiedade, da raiva represada. Você fica indefeso não porque não tenha ferramentas, mas porque nunca te ensinaram a usar as que existem. Mas você está aqui, o que significa que já passou desse ponto. Então vamos ao que interessa. Como usar a água da forma que os textos originais descrevem? Primeiro passo: o pré-contato. Antes de qualquer uso ritual da água, existe uma etapa que os textos essênios chamam de preparação do vaso. Você é o vaso. Sente-se. Coloca as mãos ao redor do recipiente com água, sem tocar a superfície. 30 segundos de silêncio real, não de silêncio com pensamentos correndo. Você não precisa de treinamento avançado para isso. Precisa de 30 segundos de atenção honesta. O que você quer que essa água faça? Formula isso em uma frase clara. Não uma súplica, uma instrução. Segundo passo: a ativação vocal. O pesquisador Neil Douglas Klotz documentou que tradições aramaicas usavam sons específicos ao manusear elementos sagrados. Você não precisa saber aramaico, mas precisa usar sua voz. Fale em voz baixa, diretamente para a água, o que você está fazendo e por quê. Pode parecer estranho no começo. Faça mesmo assim. Estudos do HeartMath mostram que coerência cardíaca mais vocalização aumenta a intensidade do efeito sobre amostras de água. Você não está falando para o silêncio. Está calibrando o instrumento. Terceiro passo: o uso direcionado. Na tradição que aparece nos fragmentos de Orígenes e no Evangelho de Filipe, a água ativada não era usada passivamente. Ela era usada com intenção de movimento, passando do centro do peito para a testa, não cruzando o ar, mas tocando a pele. Isso ativa 2 pontos do que a medicina ayurvédica chama de centros de energia e que a neurociência moderna identifica como regiões de alta densidade de receptores emocionais.
Você não precisa acreditar em chakras para notar o efeito. Faça durante 7 dias e observe. Um alerta importante. O erro mais comum é fazer o gesto sem o estado. Usar a água no piloto automático, como a pia da entrada da igreja. Sem o silêncio do passo 1, sem a voz do passo 2, você está só molhando o rosto. O resultado vai ser exatamente esse. O resultado esperado, com prática consistente de 2 semanas, é o que praticantes das comunidades gnósticas primitivas descreviam como silenciamento progressivo. Não ausência de pensamento, mas uma distância crescente entre você e os padrões que os textos chamam de arcontes. O medo automático, a ansiedade sem objeto, a sensação de que algo externo controla seu estado interno. Você chegou até aqui. Isso não é casual. A maioria das pessoas passa a vida fazendo o gesto e nunca percebe que o gesto foi esvaziado. Você soube que existia algo além da pia. Isso já muda sua relação com a prática. O que você descobriu hoje? Que a água benta institucional substituiu uma prática original de ativação intencional da água. Que textos do século II, a ciência do HeartMath e registros de Orígenes apontam para o mesmo protocolo? Que a supressão desse conhecimento não foi acidente, foi arquitetura, e que você pode retomar essa prática hoje com 3 passos que não precisam de intermediário. Nos próximos vídeos, vou me aprofundar nos outros elementos que aparecem nesses textos suprimidos e no que os gnósticos chamavam de selos contra os arcontes. Se você quer saber quando esse vídeo sair, a única forma confiável é se inscrever e ativar o sino. Não porque o algoritmo me favorece, mas porque ele frequentemente não mostra esse tipo de conteúdo para quem já segue o canal. E antes de fechar, comenta aqui a palavra água. Só isso. Estou mapeando quem quer um vídeo completo sobre os rituais de água dos manuscritos do Mar Morto e o que eles têm em comum com práticas que ainda existem hoje no misticismo judaico. Se tiver comentários suficientes com essa palavra, eu faço. A água não espera por permissão. Ela responde ao que você traz para ela.